Turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre função exponencial. Essa é a segunda desse conteúdo, é um complemento da primeira aula, tá? A gente vai dar continuidade ao estudo do gráfico da função exponencial, fazendo uso do software GeoGebra. Quem não assistiu à primeira aula, não deixe de fazer isso antes de assistir a esse vídeo. Bom estudo a todos! Bem, pessoal, vamos começar plotando novamente a função que a gente estudou aula passada, que era f de x igual a 2 elevado a x. Relembrando que para digitar isso pelo teclado, você bota 2, acento circunflexo e depois o x, tá? Vou dar Enter. Olha lá, plotou a função f de x igual a 2 elevado a x aqui em verde. Eu vou tirar essa malha, ó, tá vendo que tem uma malha quadriculada aqui? Eu vou tirar essa malha, tá? É só você clicar aqui com o botão direito e vir aqui e desmarcar a malha. Tem um atalho aqui também, tá? Que você pode mexer na malha. Gente, vamos fazer algumas observações. Primeiro, tá vendo que essa função passa pelo ponto 0, 1? O ponto que a abscissa é 0 e a ordenada é 1. É esse ponto aqui. Vou digitar aqui, vou dar uma entrada nele. 0,1 é a coordenada do ponto, Enter. Marcou aqui o ponto A, tá vendo? Por que a função passa por esse ponto, gente? Se você vier aqui calcular f de 0 é 2 elevado a 0, que dá 1. Então tá, gente, eu vou plotar aqui uma outra função. Eu vou chamar de g de x, a gente tem que usar outra letra. Se a gente usar a mesma letra, vai apagar essa e vai plotar a nova. Eu quero manter as duas, tá? Então eu vou usar outra letra, g de x igual a 3 elevado a x, uma outra função exponencial. Olha lá. Novamente, ela passa por esse ponto, 0, 1, porque se você calcular g de 0, é 3 elevado a 0, que também dá 1. Tá? Qualquer função do tipo a elevado a x vai passar por esse ponto, tá, gente? Sendo crescente ou decrescente. Bem, vamos continuar. Tá vendo que essa função 3 elevado a x tem esse mesmo formato? Ela é do mesmo tipo que a outra? Ela é do mesmo tipo que a 2 elevado a x, ela também é uma função exponencial crescente, porque a base também é maior que 1. Lembra que a gente definiu na aula passada? A função exponencial crescente, essa base da exponencial é um número maior que 1. E se for um número entre 0 e 1, a gente vai ter uma função exponencial decrescente. Deixa eu plotar aqui outra. Vou apagar essa 3 elevado a x, deixa só essa f, porque eu vou plotar agora. Vou usar outra letra, né? H de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Tem que botar 1 sobre 2, gente. Você tem que sair da sua fração, tá? Para botar o acento circunflexo e o x, para poder fazer o elevado a x no número meio e não só no denominador. Tá lá, plotei. Agora tá em azul h. Qual é a diferença entre elas? Essa h agora é uma função exponencial decrescente. A gente viu isso na aula passada também. Essa base, ó, é um valor entre 0 e 1. 1 sobre 2 é 0,5. Vocês estão notando uma simetria aqui entre essas duas funções? Esse eixo y, ele está funcionando como um espelho, né? Essa função aqui, que é 1 sobre 2 elevado a x, ela é simétrica em relação ao eixo y quando a gente compara com a função f de x igual a 2 elevado a x. Isso aconteceria também, deixa eu apagar essas duas, deixa eu acender a g. A g era 3 elevado a x, tá vendo? Vou botar agora uma outra, m de x igual, agora eu vou usar 1/3 para poder comparar com a outra função que é 3 elevado a x. Então f de x igual a 1/3 elevado a x, Enter. Olha aí, plotou agora em abóbora. Tá vendo que aconteceu aquela mesma coisa? Mesma simetria agora? Em vermelho é a g de x igual a 3 elevado a x. Em abóbora é m de x igual a 1/3 elevado a x. Novamente a gente teve simetria. Sempre que a gente plotar a elevado a x e se a gente plotar 1 sobre a elevado a x, sempre vai ter, a não sendo 0, tá? Sempre vai ter essa simetria, gente. Tudo bem? Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês o que acontece se o a fosse 0. Eu falei
Lá quando a gente viu a definição, na definição A não pode ser nem zero nem um número negativo. Deixa eu apagar tudo, deixar invisível. Só silenciar aqui e aqui. Pronto, agora eu vou botar aqui L de x, já estou ficando sem letra. L de x igual a 0 elevado a x. Olha o que acontece, gente. Tá vendo que pintou aqui de lilás a função constante f de x igual a 0? Mas só na parte positiva de x, na parte negativa não tem função nenhuma. Por que na parte negativa não tem função nenhuma? Porque 0 elevado a um número negativo seria 1 sobre 0. E não existe isso. Então ele nem plota nada aqui. E daqui para cá, por que deu essa função constante? Porque f de 1 vai ser 0 elevado a 1, que é 0. F de 2 vai ser 0 elevado a 2, que é 0. F de 1,3 vai ser 0 elevado a 1,3, que é 0. Ou seja, essa função não é exponencial. Ela é uma função constante. Tá? Para esse lado. Para o outro lado, ela nem existe. Então, por isso que na definição de função exponencial, a base não pode ser 0. Tudo bem? Vou até deletar isso aqui, que eu não vou precisar mais dele. Apagar. Bem, gente, deixa eu abrir um arquivo novo. Tá muito sujo isso aqui. Novo, não gravar. Deixa eu fazer uma interação aqui com vocês. Primeiro eu vou botar assim, ó, A igual a 2, Enter. Eu não plotei função nenhuma. Eu plotei uma variável A, que eu disse que é 2. Tudo bem? Não apareceu nada. Agora eu vou plotar a função f de x igual a elevado a x. Gente, se eu não tivesse falado antes quem é A e tivesse usado o A direto aqui, ia dar erro, tá? Eu falei que o A é 2 e mandei plotar f de x igual a elevado a x. Ou seja, ele plotou a função 2 elevado a x, que é aquela primeira que a gente já estava trabalhando, tá? Por que eu fiz isso agora usando o A? Porque eu vou poder modificar o valor do A. Tá vendo que ele botou uma barra de rolagem aqui? Olha só, vou aumentar o A. Vou aumentar o A. Olha o que está acontecendo com a função. Ela está movendo. Está crescendo cada vez mais rápido, né? Ó, vou parar aqui no A igual a 3. Essa daí a gente já viu também quem era. Tá? Vou continuar mexendo o A. A igual a 3.4, 3.6, A igual a 4. Tá vendo que ela vai inclinando sempre mais? Mas vocês repararam que esse ponto aqui, eu vou plotar ele de novo, que eu apaguei, né? Que é o ponto de abscissa 0 e ordenada 1. E a função não deixa de passar por ele, a função sempre passa por esse ponto 0, 1. Quando ela é desse formato A elevado a x com A positivo, tá vendo? Então, todas essas aqui eu estou movendo, eu estou aumentando o A, ela vai crescendo cada vez mais. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo o A. Ó, isso aqui ainda é uma função exponencial, tá? Essa aqui também, ó. Meu A é 1,1. Quando eu chego exatamente no A igual a 1, gente, olha o que acontece. Deixa eu voltar porque eu passei. É difícil parar. Parei. A igual a 1. Qual é a função que eu tenho? f de x igual a 1 elevado a x. Na definição de função exponencial, a base, o A, também não pode ser 1. Por causa disso, ó. Isso não é uma função exponencial, isso é uma função constante. Por quê? 1 elevado a qualquer valor sempre vai ser 1. Não vai mudar. Tá? Então, f de 1 é 1, f de 2 é 1, f de 3 é 1 elevado a 3, que dá 1, e assim sucessivamente. Então, isso também não é uma função exponencial. Tá? Então, vamos voltar para a exponencial. Ó. Botei 1.1 já é. Ah, mas não está com aquele formato. Sim, porque o crescimento dela está bem mais lento. Se eu afastar, você já vai conseguir ver aquela cara da função exponencial. Você já está mais acostumado. Gente, agora vamos para aquele A entre 0 e 1. Tá? Então vamos lá, vamos passar do 1. Pegar aqui 0.7, ó, ela é decrescente, tá vendo? 0,5. 0,5 elevado a x é 1 sobre 2 elevado a x. Então essa daqui a gente já plotou também. Então posso continuar diminuindo aqui meu A. 0.4, 0.3, tá vendo? Tem sempre aquele formato da função exponencial decrescente. Gente, lembrando, a gente falou na aula passada, essa função nunca encosta nesse eixo, tá? Nem na decrescente, nem na crescente. Parece que tá encostando, mas não tá. Se a gente for dar um zoom, ó, olha aqui pro ponto 2. Parece que encostou, né? Vou aproximar, vou aproximar, vou aproximar, vou aproximar. Ó, aqui você já consegue ver que não está encostando, tá vendo? Ela não vai encostar nunca. A gente já fez uma explicação aula passada
Eu não vou fazer essa explicação nesse vídeo, porque eu vou fazer isso em contas. Na próxima aula a gente vai para o papel e caneta calcular alguns pontos, fazer esse gráfico na mão para vocês saberem como que vocês poderiam fazer isso numa questão que vocês precisassem desenhar o gráfico. Tudo bem? Então o que eu queria mostrar era essa interação. O A negativo, ó, sumiu, não tem uma função nenhuma, tá vendo? Porque não existe. Tá? Na definição também o A é entre 0 e 1 ou maior que 1. Ele não pode ser 0, não pode ser 1, tá? E não pode ser nenhum valor negativo. Não existe função para o A negativo, também já expliquei na aula passada. Não vou me estender muito para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu já mostrei o que eu queria mostrar. Vamos para a próxima aula fazer as coisas no papel. Tchau, tchau, gente. Bom estudo. Fiquem com Deus.